Então você sacou aqui como é que funciona a ideia, cara. Pega um triângulo, retângulo, conserta um ângulo específico. Calcula seno, cosseno e tangente nele. Ou seja, aqui você calculou quais são todas as razões que os lados têm que obedecer quando eles têm aquele ângulo específico. Porque é isso, um ângulo específico obriga os lados de um triângulo a respeitar uma proporcionalidade. Então calcular seno, cosseno e tangente é anotar e guardar essa informação dessas proporcionalidades. Guarda isso numa tabela. Sempre que você topar com algum triângulo daquela família, você já tem as informações, você já sabe que triângulo é aquele, cara. Essa que é a ideia da trigonometria. Então a gente vai fazer isso aqui juntos. Existem alguns ângulos que é importante a gente conhecer os valores de seno, cosseno e tangente. E a gente faz exatamente esse protocolo. Pega um cara da família, calcula esses valores, guarda, e quando você esbarrar com outro cara, você já tem isso em mãos. Tipo assim, como é que é isso, né? Primeiro caso, vamos pegar um triângulo que é esse aqui, ó. Triângulo retângulo, de lados 1. Beleza, se os dois lados são 1, significa, na real, que esse triângulo ele é isósceles. Quanto que é esse ângulo, então? Esse ângulo é igual a esse, que é igual a 45 graus. 45 mais 45, 90, mais 90, 180. Beleza, você faz o que então agora? Aplica um teorema de Pitágoras. Se você aplicar um teorema de Pitágoras, chama de x. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado é 1, então 1 mais 1, 2. Então sua hipotenusa vale raiz de 2. Você vai falar, pô, beleza, minha hipotenusa vale raiz de 2. Beleza, então com isso, o que você pode fazer? Você pode agora calcular quanto que é seno, cosseno e tangente de 45 graus, que é o ângulo em questão. Então você pega e vem aqui, ó. O seno de 45 é igual a quanto? Vamos lá. Depois a mesma coisa para o cosseno de 45 e depois a mesma coisa para a tangente de 45. Então vamos lá. E aí, qual que é a grande questão? Uma vez que você tem isso aqui, cara, você vai ter guardado qual que é a proporcionalidade que esses lados têm que respeitar. Seno de 45. Cateto, definição. Seno é o cateto oposto ao ângulo 1 dividido pela hipotenusa. X, que vale raiz de 2. Então isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2. Como os matemáticos acham estranho ter números irracionais no denominador, você pode racionalizar isso aqui. Ou seja, fazer o quê? Multiplicar por 1. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, né? Então eu vou sumir com a raiz lá de baixo. Em cima eu vou ter 1 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 2. Embaixo eu vou ter raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Pronto. O seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? Você vê que vai dar a mesma coisa. Tá? O cosseno de 45 vai ser a razão entre o cateto adjacente ao ângulo, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é x. Raiz de 2. Ah, então vai dar também 1 sobre raiz de 2. Exato. Vai dar a mesma coisa. 1 sobre raiz de 2. Que é o quê? Eu posso, de novo, racionalizar, multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo, e isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Ah, então o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Sim, o que significa? Eu não estou falando sempre de um triângulo retângulo. Essas definições nossas não se aplicam ao triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo de lado 40, cujo um ângulo é 45, o outro ângulo também tem que ser 45. Se os dois ângulos são iguais, o triângulo tem que ser isósceles. Ah, tá, se o triângulo é isósceles, a hora que eu pego a razão entre cateto oposto e hipotenusa, e depois cateto adjacente e hipotenusa, como o cateto oposto e adjacente são iguais, os dois lados são iguais, o seno e o cosseno tem que dar iguais também. Ah, isso significa. Então já era de se esperar. E a tangente? A tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente não envolve a hipotenusa, que seria 1 dividido por 1. Ah, tangente tem que dar 1. Outra coisa que você já sabia. Você sabe que tangente é dado por seno sobre cosseno. A gente já viu isso também. E se eu pegar o seno, que é raiz de 2 sobre 2, e dividir pelo cosseno, que é a mesma coisa, uma coisa dividida por ela própria tem que dar 1. Aí você fala, tá, o que eu faço com isso? Cara, o que você já resolveu infinitos problemas. Por quê? Porque isso que você fez se aplica a qualquer triângulo dessa família. Pega aqui agora um triângulo e, tipo assim, reescala ele. Não, tem um triângulo aqui, cara, pequenininho. O ângulo é de 45 graus e aqui vale meio. Quanto que vale a hipotenusa ou outro cateto? Você tem tudo anotado, cara. Você já tem as informações entre as proporcionalidades que os lados têm que respeitar. Então o que você faz? Você pegou um triângulo dessa família aqui, um triângulo retângulo que tem ângulo de 45 graus, e você pegou seno, cosseno e tangente. Anota isso numa tabela e guarda, porque sempre que você topar agora com um triângulo desse, você já tem essas informações de antemão. Então você vê na tabelinha aqui, ó, seno, cosseno e tangente, 45 graus, tá aqui, ó. Seno, a gente viu, a raiz de 2 sobre 2. Cosseno, quanto que é? Raiz de 2 sobre 2. Tangente, quanto que é? 1. Morreu. Guarda isso aí e caminha com esse negócio aí, bicho.
O dia que você topar com triângulos dessa família de novo, você já tem as informações que a proporcionalidade entre os lados daquele triângulo tem que respeitar, sacou? Essa é a ideia dos ângulos notáveis. Então os ângulos de 30, 45 e 60 são ângulos que direto caem em exercícios, em provas, vestibulares, concursos. Você tem que guardar e saber esses caras. E a gente está fazendo exatamente qual é o processo. Qual é o processo? Faz uma vez para um cara, guarda isso. Sempre que você topar com um cara daquela família, você pode usar essas informações, porque você sabe que aquele triângulo, que tem aquele ângulo específico, ele tem que respeitar a mesma proporcionalidade entre os seus lados. Vamos agora construir para 30 e 60, que seria o segundo caso. Então eu tenho aqui um triângulo equilátero de lado 2. Né? Equilátero, todos os lados são iguais. Opa, pera aí, se todos os lados são iguais, então todos os ângulos são iguais também, que seria 60, 60 e 60, já que a soma tem que dar 180. Você vai falar, pô, beleza, vou fazer o seguinte, vou pegar e vou partir esse triângulo ao meio, vou traçar uma altura, beleza? Tracei uma altura. Como este triângulo, ele é isósceles, né? Na hora que eu traçar essa altura, ela vai dividir aqui, ó, esse ângulo ao meio também. Ela também vai ser bissetriz, 30 e 30, beleza? Na hora que eu traço essa altura, ela também vai ser mediana lá embaixo. Então ela vai dividir aquele lado ao meio. Então se ele vale 2, eu vou ter 2 pedaços que vão valer 1. Então tá aqui, ó, dividiu o lado também ao meio. Ali, 1 e 1. Beleza. Tranquilo? Pô, então o que apareceu aqui agora, ó, um triângulo, retângulo, que você podia estar achando estranho, né? Pô, o triângulo não era retângulo, ele era equilátero, 60, 60, 60, tem que ser retângulo? Pô, eu fiz aparecer aqui um triângulo retângulo, tá aqui. Ah, beleza, então tá, o que a gente vai fazer aqui então? Vamos pegar e vamos calcular quanto que vale seno, cosseno e tangente de 30 e 60. A gente consegue fazer isso? Consegue. Uma coisa importante só, vai ser a gente destacar, por exemplo, um triângulozinho desse aqui, a gente vai precisar calcular quanto que vale a altura dele. Né? Porque em algum momento a gente vai precisar na hora dos nossos cálculos. Mas calcular essa altura aqui é relativamente simples. É só aplicar um teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Pega esse triângulo, nós vamos partir dele. Ou o do lado de lá, né? Tipo, os triângulos são iguais, tanto faz na real, né? Vou chamar esse aqui de H. Então, a primeira coisa aqui, ó, é um Pitágoras de leve que a gente vai aplicar. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que a hipotenusa ao quadrado, então dentro desse triângulo amarelo, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso que vai dar 4 é igual a 1 mais h ao quadrado, ou seja, h ao quadrado é 4 menos 1, 3, o h é igual a raiz de 3. Pode ser? Guarda essa informação aí. Perfeito. Agora, você já pode fazer a conta que a gente queria fazer. Que é vir aqui, então, calcular quanto que é o cosseno de 30. Pode fazer essa conta? Podemos. Então, aqui, ó, o cosseno de 30 vai ser igual a... Depois a gente vai calcular seno e por aí vai, né? Então, aqui, ó. Vamos lá. Seno, cosseno e tangente. Seno de 30, cosseno de 30. E vamos colocar aqui, ó, tangente de 30. Beleza? Fica atento, inclusive, a tangente, a gente pode representar tanto assim, tangente de θ, quanto assim, TG, tangente de θ. Essas duas notações podem eventualmente aparecer. Beleza, vamos fazer a conta então. A conta vai ser a seguinte, peraí. Seno de 30. Seno de 30 é a razão entre o cateto oposto, 1, e a hipotenusa, 2. Beleza, seno de 30 é 1 sobre 2. O que você está calculando aqui então? Todos os triângulos que tiverem um ângulo de 30 vai ter hipotenusa medindo o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30. É isso que a gente está fazendo aqui, sacou? É exatamente isso. Beleza. Quanto que é o cosseno de 30? É o cateto adjacente ao ângulo de 30, que é h, raiz de 3, dividido pela hipotenusa, 2. Raiz de 3 sobre 2. Ah, tá. Então, todos os triângulos que tiverem um ângulo de 30 vai ter a razão entre cateto adjacente e hipotenusa medindo 2. Eles têm que respeitar essa proporcionalidade entre esses dois lados, sacou? E agora, por fim, a tangente de 30. Quanto que vale? Tangente é a razão entre cateto oposto, 1, e adjacente, que é h, que vale raiz de 3. Então, é 1 dividido por raiz de 3. E aí, de novo, os matemáticos gostam de racionalizar isso aqui. Então, você multiplica pela raiz de 3 em cima e embaixo, só para sumir mesmo com esse denominador esquisito, e vai ficar ali em cima 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3, e lá embaixo, raiz de 3 ao quadrado, que vai dar naturalmente 3. Então, o que você faz de novo?
taca esses dados na tabela. Cara, se eu peguei um triângulozinho desse e calculei seno, cosseno e tangente de 30, sempre que eu topar com um triângulo desse, eu já sei exatamente quais são as proporcionalidades que os lados têm que respeitar. Tá tudo escrito aqui, tá tudo armazenado nessas informações de seno, cosseno e tangente. Então, seno de 30 meio, cosseno raiz de 3 sobre 2. Então vamos para a nossa tabela. 30 tá aqui, ó, seno tá aqui. Então vale meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e tangente de 30, calculamos também, raiz de 3 sobre 3, que é a mesma coisa que o seno dividido pelo cosseno, não é isso? Bom, e o cara de 60, conseguimos fazer também? Claro, conseguimos também. Então vamos pegar aqui agora e vamos partir pro ângulo de 60, dentro daquele mesmo triângulo, tá? A gente consegue, né, obter essas informações. Então vamos substituir seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60. O que seria o seno de 60? Olha aqui, ó. Seria a razão entre cateto oposto, H, e hipotenusa, 2. O H é raiz de 3, a hipotenusa é 2, então vai dar a raiz de 3 sobre 2. Beleza, ó, o seno de 60 acabou sendo igual ao cosseno de 30, né? Uma coisa, bom, interessante de se observar, pelo menos, né? Pelo menos por enquanto aqui. Você vai ver que isso é uma propriedade que sempre vai valer, tá? Quando os ângulos forem complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Já se atenta a isso que apareceu aqui. Bom, vamos lá. O cosseno de 60. O cosseno de 60 é a razão entre cateto adjacente, que é 1, e hipotenusa, que é 2. Cosseno de 60, cateto adjacente e hipotenusa. Ah, o cosseno de 60, meio, ficou igual ao seno de 30. Beleza, meio. Ok. E a tangente de 60 seria a razão entre cateto oposto, que é o H, e a hipotenusa, que é 1. O H é raiz de 3, não é isso? E o outro cateto é 1, raiz de 3 sobre 1 é simplesmente raiz de 3. Então pronto, de novo, guarda as informações na tabela. Tá ali, seno, cosseno, tangente. Seno, raiz de 3 sobre 2. Interrompemos a programação para pedir você para deixar um like no vídeo, pô. Tá curtindo essa aula? Deixa um like aí. Bons estudos. Valeu! Raiz de 3 sobre 2. Cosseno, meio, tangente, raiz de 3. Essas informações, não sei se você sacou, mas elas são valiosíssimas. Porque se você tem isso aqui na sua mão, ou na real, na sua memória, sempre que você topar com um triângulo retângulo, que tiver ângulo de 30, ou ângulo de 60, ou de 45, você sabe todas as proporcionalidades entre os lados. É isso que seno e cosseno e tangente trazem. Então a gente fez exatamente aqui o que deve ser feito a trigonometria. Pega um representante dessa família de triângulos, calcula essas informações para ele e guarda. Sempre que você topar com esse cara, você pode usar essas informações e resolver problemas de trigonometria. Essa aqui é a ideia. Em breve a gente faz um exemplo para ver como isso funciona.